a mentira ela pode ser propalada até com a melhor das intenções. É o que eu vejo, por exemplo, acontecendo no que a gente chama de caso Henri. Para quem não sabe, né? Acho que duvido que tenha alguém que não saiba, a criança de 4 anos que foi morta no dia 8 de março de 2021. Os indícios são de que o então companheiro da mãe da criança é que fez isso. Há indícios disso, ele é indiciado. Agora, dele, do Dr. Jairinho, eu não vou falar. Ele é um homem rico, poderoso, ele que se defenda. O que me comoveu desde a primeira vez que eu vi o casal na grande mídia foi por que essa mulher está sendo entrevistada ao lado desse sujeito. E aqui eu vou analisar esse caso pensando nessas questões da professora Monique Medeiros, a mãe do pequeno Henri. O texto deixa bem claro que a denúncia é feita pelo Ministério Público na pessoa do promotor. Na verdade, a função de promotor deveria ser a de promover justiça. Mas, perdoe-me aí, data vênia, como se diz no direito, eu vejo no senhor promotor uma determinação de incriminar a professora Monique, sendo que não há nenhum indício de que ela estivesse compactuando com a violência que levou à morte do seu filho. Primeiro vem dessa preferência, né, de colocar o casal como cometendo 3 crimes, que é homicídio, tortura e falsidade ideológica. O promotor está dando entrevista, então ele que arque com o que ele está fazendo. Ele dá entrevistas, ele mostra que ele tem a determinação de condenar a Monique. Inclusive ele até enfatiza mais ela do que o Jairo. Porque parece para o Jairo, o corpo técnico está provado que ele tem indícios daquelas coisas das quais eles acusam, mas aqui eu estou falando da professora. Da professora, mesmo não havendo nenhum indício de nada, o promotor quer porque quer condenar essa professora, mulher-mãe. E aí ele pontua, por exemplo, que na noite que o menino morreu, que ele deve ter sido torturado, etc., ele chegou em casa, ele fez vômitos, ele passou mal, etc., como se a mãe preferiu não ver aquilo. Extrai-se dos autos que, neste dia, a criança estava receosa e apresentou quadro de ansiedade e vômito de tanto chorar, temerosa de retornar ao convívio do casal, Monique e Jairinho, notadamente diante das reiteradas agressões que vinha sofrendo por parte do primeiro denunciado. Mas quando você vai para a realidade e sai da narrativa, você vai vendo, inclusive pelas várias pessoas que foram nos depoimentos, que o menino Henri, como quase todas as crianças que nós conhecemos, e aqui não é para acusar o menino, é só para dizer isso, ele era uma criança, como todas as crianças, que tinham a hipersensibilidade, possivelmente ele estava muito insatisfeito com o novo relacionamento da mãe, ele estava triste, ele pode ter realmente ficado com a defesa muito baixa em relação àquilo que ele estava vivendo, independentemente da violência que certamente houve, né, pelo que as investigações apontam, e que não tem nada a ver com a professora Monique. Então ele não era a primeira vez que ele fazia vômitos, que ele fazia um drama para não, quando alguma vontade sua não era cumprida. Eu sou pai de 3 crianças, atualmente as minhas 3 crianças são 3 jovens. E cada uma delas tinha a sua própria maneira de fazer os seus dramas. No caso do meu menino, por exemplo, tinha vezes que a gente ficava preocupado se alguma coisa estava acontecendo. A gente investigava e na verdade era um dia que ele não estava a fim de ir à aula, a vontade dele não era satisfeita, alguma coisa assim. É claro, não podemos negar que o pequeno Henri estava naquela situação daquela separação rápida, né? Primeiro a professora Monique havia se separado do seu marido de maneira fática e estava no outro relacionamento. E o menino era hipersensível, no melhor sentido da palavra, ele sentia a realidade. É igual ela fala, né? Ele era um cara que comunicava, um menino que comunicava, ele falava o que estava sentindo, etc. Daí ela tem dificuldade de entender se ele estava sofrendo alguma coisa, porque como assim? Ele é falante e não está me contando o que está acontecendo? Então, o que a narrativa faz? Ah, naquele dia o menino passou mal daquele jeito e a mãe ignorou. Mas eram outras vezes também que ele já tinha passado mal. Você ia esperar o que de qualquer mãe numa situação dessa? Ela ia achar que era mais um motivo. Tanto é que as primeiras vezes que eu vi o caso na mídia, eu entendi isso, que eram vários adultos que não perceberam os constantes sinais de uma criança. E aí das duas, uma. Ou esses vários adultos, incluindo o pai do menino, deveriam estar presos, ou a Monique Medeiros tinha de estar solta, respondendo em liberdade. Qual é o rastro de maldade e perversidade contra crianças que há no currículo da professora Monique? Por que o promotor não deixa esse tipo de pergunta entrar para o processo?
Por que ele se recusou a ouvir esse tipo de questionamento? Aí alguém me pergunta assim, você está duvidando dos exames? Estão constados nos exames as lesões? O que aconteceu? O exame cadavérico assinado, você vai vendo lá nos processos a assinatura. Olha, ninguém vai negar que ali se trata de um exame cadavérico, que a assinatura foi feita por gente idônea. A questão é saber se de fato o cadáver ao qual os exames se referem é o cadáver do pequeno Henri, ou também se de fato as lesões constatadas pelos peritos trata-se de lesões ocorridas antes ou após a morte, após o óbito. E ainda que isso tudo seja verdade, que todas aquelas lesões aconteceram em casa, e as testemunhas que foram apontam que não, a assessora do Jairo que arrumou o corpo do menino, o avô do menino, não o avô não, o pai do ex-doutor Jairinho, eles tiveram acesso ao corpo do menino, não viram nada, nenhuma lesão, nenhuma mancha. Tem aquelas teorias também do direito que mostram assim, como assim que um fígado foi lacerado? Das duas, uma, ou isso aconteceu nos processos legistas, ou isso aconteceu em uma situação anterior a que ele chegou em casa, né? Colocaram alguma medicação, mas aí eu não sou legista, eu só estou mostrando a hipótese que, ainda que isso tudo seja verdade, o que isso tudo tem a ver com a professora Monique? Ela provocou isso no menino? Ela deixou o menino ficar sendo torturado horas a fio por aquele que é indiciado de cometer as torturas? Qual é o lastro que o promotor tem para colocar isso no processo como se fosse fato? Porque quando a juíza vai lendo, coloca assim, que o casal fez isso, o casal fez isso, o casal fez isso. A professora Monique estava lá, cúmplice de tudo. Isso é simplesmente mentira. Tanto é que é mentira que eles se esquivam de fazer oitivas, porque as oitivas iriam comprovar que é mentira essa narrativa. Num dos pontos da leitura, a juíza vai apontar qual foi o motivo torpe da professora Monique no assassinato do pequeno Henri. Em relação à acusada Monique Medeiros, o crime foi praticado por motivo torpe, consistente na manutenção do benefício financeiro alcançado pela união com Jairo, em detrimento da saúde física e mental de seu filho. Eu vou até ler para você ver as palavras que ela usa. Motivo torpe. Consistente na manutenção do benefício financeiro alcançado pela união com Jairo. Ou seja, ela está dizendo que a professora Monique entregou o menino à morte ou ficou indiferente à morte do menino porque ela estava de olho nas questões financeiras trazidas pelo relacionamento que ela tinha com o Jairo. Eu fico pensando, de onde que esse povo tira isso? A gente não vê isso em nenhum momento na história dessa mulher. Tem lá as mensagens que dizem que captaram da Tainá, que foi uma grande mentirosa no processo com várias versões. Mas vamos lá, digamos que a mensagem seja verdadeira. Que numa briga de casal, ela diz para ele, olha, você vai sair e você vai nos bancar em tudo, mas o que isso tem a ver com o interesse financeiro? Olha, todos nós que já tivemos problema de casamento, já ouvimos uma pessoa dizer as coisas no calor das emoções, e a mulher, naquele momento em que ela está insegura, vai dizer, não, eu vou exigir que você garanta tudo. Ela não está pensando em enriquecer, ela está pensando em sobreviver, na verdade. Isso não tem nada a ver com a questão do filho. É uma mulher que chegou até ali, só que ela abriu mão de vários direitos, ela abriu mão de pensão, ela abriu mão de várias coisas, e aí naquele calor daquela hora, daquela discussão, ela fala pro cara, ó, você vai, e vai manter a gente aqui. No sentido de que, olha, eu vou precisar de tempo, o processo vai correr, as coisas precisam acontecer. Eu não vejo interesse financeiro de enriquecer com isso. Aí o promotor pega esse discurso, eu vou dar um exemplo aqui um pouco paralelo, mas que tem tudo a ver com essa questão de uma frase, de uma verdade que se torna narrativa, né? Por exemplo, aquele caso famoso também do DJ Ives, ele foi prontamente apanhado pela polícia quando se constatam as violências atrozes que ele praticava contra a sua ex-esposa, a Pamela. E aí ele solta um áudio falando que a Pamela, numa discussão, ela está falando, você vai ver, se você for embora, eu mato a fulaninha, que é a filha dele, né? Ela falando aquilo no calor, todo mundo sabe que aquela mulher é louca e ama sua filha, com quem ela convive até hoje. Mas no calor da hora, às vezes você quer intimidar alguém com ameaças.
Isso acontece nos relacionamentos íntimos. Engraçado, as pessoas não se assustam com o estupro que acontece no ambiente íntimo e se assustam com a frase de uma mulher que está desorientada, que está chateada e que faz ameaças. Uma mulher percebe que o marido está determinado a se separar dela e aí ela acha que ela está falando uma frase bondosa, né? Pode ir embora, eu vou pegar nossos filhos, eu vou desaparecer com eles, você nunca mais vai ver a gente. Ela nem está pensando em fazer isso, mas ela está dizendo isso para ver se assusta o cara, se intimida o cara. É nesse espírito que eu vejo a Monique dizendo pro cara que ele ia ter que continuar sustentando tudo, como que dizendo, até eu ver no que isso vai acontecer. Porque não faz parte do caráter dela querer arrancar o dinheiro de quem quer que seja. E isso até o Leniel, seu ex-marido, o pai do menino Henri, sabe. Ela nunca ficou ameaçando arrancar a fortuna dele. Ele que é um homem lá que tem 5 casas na Muzema, não sei se é isso. Um homem de propriedades, né? Então, o juiz, o promotor, ficar com essa narrativa só com o objetivo de fazer a mãe parecer ser uma criminosa interesseira às custas da vida do próprio filho. Monique estava presente nas agressões, que o Jairo estava punindo o menino com agressões, ela estava presente. Claro que isso é uma baita de uma mentira, porque a Monique já dizia para o pai do menino que se ela pegasse o cara fazendo isso, ela matava ele. Ela o matava. O cara, o agressor, não o próprio filho. E quando você vai pegando as conversas que pegaram dela com a Tainá, se não forem coisas montadas, deixa muito claro que ela jamais condizeria com a violência, tanto é que ela estava tentando uma maneira de flagrar aquilo, ela não tinha como flagrar pela própria personalidade confusa que toda criança tem, de não saber dizer o que é e o que não é violento, e pela confusão que o agressor praticava, porque ele agredia a criança, depois ele a procurava e falava que não era bem assim, que meninos caem da cama, menino leva rasteira, menino é muito dramático. Né? A gente vê isso nas nossas famílias. Ai, fulano, isso é muito dramático, não é assim também não. Eu fui uma criança que era chamado de dramático em algumas situações em que eu estava pedindo socorro. Né? Uma vez uma lagarta estourou no dedo do meu pé, eu pisei nela sem perceber. E aí eu achei que era morte e foi um pavor. Eu poderia ter morrido do coração naquela hora e minha família ia ficar em maus lençóis, porque iam dizer que eu estava fazendo um drama. Né? Então, tem coisas aí que os indícios mostram o lado do homem criminoso. Mas da mãe envolvida, não vejo crime nenhum. E qualquer pessoa que tenha bom senso e que conhece do cotidiano das pessoas desse país sabe que essa professora não tem nada a ver com criminosa. Por isso que essa mãe jamais seria conivente com crime nenhum, porque ela estava a procurar câmeras para comprar, estava a procurar provas, porque nós sabemos nesse país que mesmo a mulher com provas, quando ela vai denunciar crimes de um vereador, ai, vocês sabem como é. Era mais fácil eles tirarem a criança dela. Né? Ela estava procurando ajuda profissional, o menino estava indo na psicóloga, ela estava querendo se separar exatamente para mandar o cara embora e ela ficar com o menino. E é engraçado o pessoal achar que isso é interesse financeiro dela. A própria lei contempla a mulher nesse caso, é ter um homem cometendo violência na sua casa. E no caso, a briga do casal nem era pela violência que ele estava cometendo com o menino. O homem está cometendo violência. A própria lei diz que o homem que saia, e depois ele vai ver na justiça se a mãe e a criança podem sair, até em apartamentos ou casas que estão sendo leiloadas, se tiver criança ali, ela não pode sair de maneira fácil. Então, qual que é o erro da professora em falar, saia você e a gente fica aqui e você vai ter que arcar com tudo? Ela estava falando de uma situação que iria ser resolvida depois de maneira justa. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narradas, a denunciada Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida, consciente e voluntariamente, enquanto mãe da vítima e garantidora legal de Henri Borel Medeiros, se omitiu de sua responsabilidade, concorrendo eficazmente para a consumação do crime de homicídio de seu filho, uma vez que, sendo conhecedora das agressões que o menor de idade sofria do padrasto e estando ainda presente no local e dia dos fatos, nada fez para evitá-las ou afastá-lo do nefasto convívio com o denunciado Jairo. Desta maneira, a denunciada, na qualidade de genitora do menor, permitiu que o denunciado agredisse a criança até levá-la a óbito, quando podia e devia ter agido para evitar o resultado morte. Olha isso. Monique nada fez para evitar a morte. Olha, ela diz claramente nas provas que o
promotor não deixa chegar aos autos, que ela estava dormindo. Muito mais do que isso, depois presa, ela foi perceber que ela estava dopada, porque como todo criminoso, o Jairo costumava dopar as mulheres com as quais ele se relacionava. E aqui estou falando de indícios que a gente encontra nele, mas não encontra nela. Aí vem aquela pergunta que muita gente me faz aí nas minhas redes no privado, né? Olha, ela até podia não ter matado esse menino, ela pode até não ser assassino do menino. Mas ela sabia, ou então ela tinha indícios, o cara fazia isso, a babá mostrou filmagem do menino mancando, mas gente, menino mancando significa tanta coisa, né? Mas aí vem a pergunta, se ela tinha indícios, por que ela não entendeu que o cara que talvez estivesse fazendo violência contra o filho dela seria o mesmo assassino? É possível associar automaticamente isso? Que o violento contra uma criança seja também o seu assassino? Tá muito claro isso para mim, que ela não estava sabendo, que ela tinha no máximo indícios. Ah, mas se ela tinha indícios, por que ela não entendeu que o assassino era o fulaninho? Quando ela foi procurar os especialistas, eles entendiam que, até por verem muitos casos de crianças que sofrem assim, na mudança de relacionamento da mãe, estavam entendendo que o Henri não estava satisfeito com esse novo relacionamento dela. E aí cada mulher tem uma maneira de agir. Algumas são muito prudentes, ficam 10 anos sem se relacionar com ninguém em nome dos filhos. Mas a Monique era uma mulher normal, com a feminilidade toda em cima. Eu vou criminalizar agora porque ela se pegou apaixonada por um homem no curto espaço de tempo? E o que isso tem a ver com ela maltratar o filho dela? Os indícios que a Monique via sobre o tratamento que o Jairo dava ao filho dela era aquela coisa da educação tradicional. Ai meu Deus, não estou gostando. Esse homem acha que para educar menino tem que ficar xingando, tem que fazer. Aí quando ela via alguma coisa, ela falava para ele pedir desculpa, não é que ela via, né? Ela ficava sabendo. Aí ela pedia ele para pedir desculpas ao menino, que ela não queria saber mais dele falando aquilo, mas como ele era um cara rigoroso com a criança, mas gentleman com ela, e ela acreditava, ela era apaixonada por ele. Qual é o erro de alguém ser apaixonado por alguém e estar iludido por esse alguém? E aí ele vem daquela tradição cristã que o elegeu, né? Como a do ministro da Educação, que fala que a educação tem que ser feita com dor. Aí aquele menino assim, eu sou cristão, por isso como eu sou cristão, eu educo com dor. A vara não pode se apartar da criança. Esse menino, isso é muito cheio de chatice. A mãe acha isso esquisito, mas ela não consegue ver que isso levaria o menino a óbito. A maioria das mães que me assistem sabem, porque nós emergimos de famílias tradicionais. Fomos educados com princípios tradicionais por vezes torturantes. Tem professoras me assistindo aí que falam, eu tenho saudade da palmada, que esses meninos chatos de chegar lá e dar logo lá na mão para menino. Isso é frescurinha de ficar compreendendo. Quando nas minhas aulas de sociologia eu dou uma introdução, por exemplo, à psicanálise, e vou falar de como a gente tem que entender a relação da criança com o seu primeiro bolo fecal. Ih, professor, eu vou ficar ouvindo essas coisas não. A gente chegar e logo meter a mão, aí eu paro e falo assim, menina, por que você, no alto dos seus 70 quilos, acha que vai educar um bebê de 1 ano e meio, 2 anos, batendo nele por uma necessidade fisiológica que ele fez? Só porque ele fez na hora que você não gostaria. Ou seja, essa violência está no imaginário popular. A Monique não compactuava dessa violência, mas me parece que Jairo e família, sim. Porque mesmo que eles eram gentis com os filhos e netos ali, conforme o coronel mostrou no depoimento dele, mas a gente sabe que quando a pessoa está com falta de paciência, a maioria das mães que me assistem sabe disso, está chateada com uma coisa, desconta, dá chinelada em qualquer lugar. Eu estou justificando isso? Não, o que eu estou dizendo é que a professora Monique não era assim. Ninguém vai dizer que algum dia flagrou ela dando chinelada no Henry, que flagrou ela puxando o cabelo do Henry porque ela estava nervosa. Ninguém vai dizer isso. A gente pega as conversas da babá e fala assim, não, eu até mandei a Monique para a academia porque ela está muito confusa, ela está disputando entre 2 homens, né, que é o menino e o Jairo, que os dois talvez exigindo a atenção dela, então elas viam a aflição dessa mãe. Elas não narram assim, nossa, ela estava tão nervosa que ela até deu um tapa na bunda do Henry. Não tem isso. Como é que eu vou dizer que essa mulher condescendia com a violência? Como ela gostava muito do Jairo, não tem problema a gente amar alguém que chegou na nossa vida como o Jairo chegou na vida dela, ela era facilmente iludida pelas justificativas que ele dava. Esse menino é muito cheio de coisa, tem que botar mais rigor. Então ela viu os indícios de rigor com cara de violência, mas ela não poderia ver naquele homem um provável assassino do seu filho. A mesma frase que mostra que a babá tentou dizer para a mãe não mostra as omissões da babá.
Porque nos autos, nas mensagens, na carta da Monique, está dizendo o quê? Que é naquele episódio onde ela falou com a Monique, eles estão dentro do quarto, o som da televisão está alto. Ela falou assim, entra lá e pega o Henri. Aí ela, não vou entrar não. Entra lá porque você é responsável por ele nesse momento, eu te contratei para isso. Algo semelhante ela diz para a babá. A babá simplesmente não entra, alguns minutos depois o menino sai, ela mostra que está tudo bem, a babá fala não está tudo bem, e aí ela deixou a mãe confortável. Porque a própria babá não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Mas ela poderia falar assim, abre essa porta aí porque a Monique pediu para pegar ele. Ela era empregada do Jairo e da Monique. Ela nunca usou a Monique para acudir o menino. Entende? Então, como que essa mãe iria achar mesmo que o menino estava a ponto de perecer na mão do seu violentador, se a babá que estava ali, tentando comunicar para ela, não obedecia-lhe a ordem mais convincente de falar assim, abre a porta, fala que sou eu que estou pedindo para tirar o Henri daqui. Ela não ouvia isso. Ou seja, com todas essas circunstâncias, nem eu e nem você iríamos entender que aquele cara era o provável assassino do seu filho. E aqui eu estou falando das percepções da Monique. O Jairo que se defenda lá, que ele é de família poderosa, ele vai se defender para lá. Porque eles querem culpabilizar a mãe, que nem estava no local nas demais violências. E no dia que o menino foi morto, ela estava dopada. Agora, a babá estava lúcida, estudante de psicologia. E a gente vê muitas coisas no curso. Eu fui um estudante de psicologia, né? Eu fiz um curso até longo. Já pai de 3 crianças. E atendendo pessoas na comunidade. E aí, fiz estágio em hospitais, fiz estágio em prisões, fiz estágio em tudo quanto é lugar. E eu me envolvia com as situações. Porque não é possível que você tenha um conhecimento, tá vendo que uma criança está sendo violentada, e vai jogar para a mãe em nome... Gente, por favor, não vamos ser falsos nisso. Faltou contundência por parte dessa babá. Eu acho que ela tem de estar presa por isso? Só se a Monique não estivesse. Se a Monique está presa, essa babá também tinha que estar presa. Porque um promotor de justiça que quer promover a justiça iria ordenar a prisão preventiva de todo mundo, inclusive do pai do menino. Porque o pai do menino tinha informações precisas. Não fale assim do Leniel. Eu não estou dizendo que ele é criminoso, eu estou dizendo de um fato. Qual é o fato que não está nos autos? Leniel estava sabendo que o menino sofrera violência do Jairo, sim. E aí ele precisaria ser investigado. Tem uma coisa, né, que eles ficam assim, mas depois que acontece toda essa violência aí, ela estava no salão e no salão ela ficou. Porque isso está nos autos. Mas olha o que não está nos autos. E ela inclusive conta isso na carta que ela escreveu. Que nesse intervalo aí, onde a acusam de não ter ligado para o menino, ter ficado no salão a vida inteira, aquela coisa toda, não foi assim não. É porque depois que as violências parecem ter acontecido, conforme a babá manda apenas insinuações, ela não conta, ele fez isso e isso não. Olha aqui, tá mancando, não sei o que, não quer tomar banho, tá com dor. Ela fala assim, olha, tá com dor, você não acha que ele levou uma pancada, não? A babá nem uma insinuação mais contundente ela faz, mas tudo bem, o que acontece? Nesse intervalo, enquanto ela estava lá no salão, a gente tem pelos documentos que ela emitiu, inclusive, que o senhor Jairo inventou de sair de casa, disse que tinha que ir ao shopping buscar uma documentação que ele esqueceu lá. E nesse ínterim, ele liga para ela liga para ele conserta as coisas com ela, e como naquele contexto ela gostava dele, achava no máximo que ele tinha uma educação tradicionalista, ela relevou. Ela ficou em paz porque depois a menina mostra que ele tomou banho, que ele foi dormir, então assim, o cara saiu de casa e o menino parece que está bem, eu vou ficando aqui. Não é essa coisa, eu tenho que ir lá. Ela não desconfiava do Jairo naquela situação. É difícil para alguém que vive um relacionamento cotidiano entender isso, essa sutileza, essa armadilha que a realidade nos traz. Mas é interessante que mesmo assim ela fica com a pulga atrás da orelha, pede ajuda à família, coloca o menino na psicóloga, ela começa a procurar indícios do que possa estar acontecendo. E até aí eu não vejo nada de grave não, porque era isso que a pessoa tem que fazer, procurar indícios. Eu tenho que denunciar um homem famoso e poderoso. Como que eu vou denunciá-lo sem indícios? Ela só não contava que ele iria ser mais rápido do que ela, né? Caso tenha sido ele o assassino da criança. Agora,
Que comprovações que tem de que ela foi omissa? Nós temos comprovações de que ela não foi omissa, que ela estava atrás da verdade. O que eu acho interessante é que a opinião pública vai explicando o porquê das desatenções do Leniel ao saber que o menino estava sofrendo violência. Ficam explicando o porquê da confusão da babá, o porquê da família não ter entendido. E aí, há explicações para todo mundo. Por que não pode haver essas explicações para a Monique? Por isso que eu estou falando aqui, alguém tem que falar. Que há explicações sim para isso, com muito mais fundamentos do que para essas outras pessoas. E, repetindo, a Monique, quando ela via indícios disso, ela pensava no máximo se tratar de uma educação tradicional, que é aquela família tradicional representada no seu atual companheiro, que iria impor à criança. O menino é muito mimado, não sei o que, tem que ter um pouquinho mais de rigor. Ele está reclamando porque nunca foi enfrentado desse jeito. Ela não gostava disso, mas entendia que se tratava disso. Né? Tem até uma coisa aí que acontece nesse intervalo, que ela está no salão, onde ela estava confortável porque o cara tinha saído, né? Aí de repente ele volta mais à noite, se não me engano. Eu sei que tem uma situação em que ele volta a praticar a violência, e a babá vendo claramente a violência. Eu psicólogo, se vejo uma criança passando por violência e não denuncio, eu corro perigo de ser penalizado. Ela, como babá responsável pela criança em loco, ela também deveria ser responsabilizada sim. Ela era funcionária, mas ela era responsável por aquela criança em relação ao outro parente violentador. Né? E aí, num desses casos que ela chega a narrar nas mensagens que o menino se agarrou a ela, ficou apavorado, olha o que ela faz, olha isso. Ela senta o menino no colo do Jairo, que queria conversar com ela, sentou o menino no colo do Jairo. Olha isso. Aí a professora Monique, que não tem piedade, ou uma babá que, cheia de suspeitas e evidências de que alguma coisa grave estava acontecendo, me pega o menino, tem uma obediência subserviente, né? Eu pego o menino e sento no colo do patrão, que eu estou vendo que violenta esse menino. Gente, eu não quero que a Tainá seja processada, eu só estou fazendo uma comparação. Eu acho que nós precisamos reconhecer a inocência da Monique. Se virem isso aqui e não quiserem processar a babá, soltem a Monique. Essa é a verdade. Mas a babá, que tinha o poder de confirmar as coisas, ou de ajudar a patroa a suspeitar mais, se esquivava desse poder. Uma outra coisa aí que está na narrativa, ou seja, está nos autos como narrativa e não como verdade, é quando o Ministério Público acusa a Monique de falsidade ideológica. Qual que é a falsidade ideológica? É que ela levou o menino no hospital, sabendo que ele tinha sofrido alguma violência por parte do Jairo, mas falou que ele caiu da cama. Na verdade, não foi assim. Ela fez várias perguntas, as respostas eram contraditórias, ela levou ao hospital, vamos ver o que o médico vai ver aí. Os médicos não viram nada, não tinha luxação, não tinha nada. Aí eles pegam isso, transformam a verdade em narrativa. Falsidade ideológica. Não é falsidade ideológica, não. O médico poderia apontar, olha, isso aqui, tá estranho isso aqui. Um médico de verdade faz isso, inclusive. Né? Agora, ela estava na dúvida sobre o que tinha acontecido de fato. Talvez ela estava até esperando assim, tomara que a médica detecte, que aí eu concordo com ela. A outra coisa que está na narrativa do processo lido pela juíza, mas que não é verdade, conforme até as testemunhas que foram lá comprovar isso, que a Monique chamou a empregada para mudar o cenário da casa. Em outras palavras, é isso que eles falam. Mentira, isso é mentira. A Rosângela, empregada, ela foi à casa no dia normal, enquanto o pessoal estava no hospital, fazendo os trâmites do sepultamento do Henri. A empregada foi no seu horário normal limpar a casa, ficou lá até determinada hora da manhã, quando a Monique, entendendo que o filho dela estava morto, falou, cara, eu estou te dispensando, pode ir para casa. Né? É só, igual a testemunha falou, é só vocês rastrearem as ligações, que vocês vão encontrar essa ligação dela dispensando a empregada no dia tal, horário tal. Não teve nada de vai lá arrumar o cenário. A outra coisa que eles falam que ela cometeu, né? Jogaram tudo no processo só, que ela cometeu coação de testemunhas. Existem situações, isso deve ter acontecido com muitos que me assistem, em que você não fez nada de errado, você nem está errado, mas você de repente percebe que se alguém pegar alguma coisa que aconteceu no meio do caminho, ele vai usar aquilo para te incriminar.
quis ter essa questão da Monique naquele momento do processo, falar assim, se é que ela falou, né? Porque como o processo era do casal, eles falam que a Monique fez isso, mas na verdade pode ser orientação do advogado, pode ter sido o Jairo que pediu para as funcionárias apagarem todos os indícios, já que eles tinham um jeito de depor, né? Eu duvido muito que ela tenha mandado, mas pode ser que tenha mandado por medo, igual esse. Ah, mas mandou apagar as mensagens. Ela mandou apagar as mensagens, não era para proteger o Jairo, era para proteger o medo que ela tinha de ser mal interpretada. Guarde bem, medo de ser mal interpretada não é crime. É medo de que cometa um crime por uma má interpretação. Caso ela tenha mandado apagar as mensagens, né, porque ela estava lá dentro daquele processo montado lá pelos primeiros advogados do caso, até que ela vai percebendo depois que tinha alguma coisa errada e fala assim, tchau, vou seguir o conselho do meu tio primo, né, se é que ela ouviu o conselho dele, que ele estava falando com a família, que ela deveria ter um advogado para ela, né? Enfim, vamos parar por aqui que já está ficando longo e cansativo. Se você quiser falar comigo sobre essas questões, vai aí nas minhas redes sociais, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, se identifique, não vem com perfis falsos, vamos falar a verdade sendo verdadeiros. E aí, se você acha interessante essas reflexões, dê o seu like, compartilha, inscreva-se neste canal para você receber as notificações, aperte o sininho e a gente vai conversando por aí. E é isso, porque eu me interesso tanto por esse caso Henri / Monique. Porque o Henri foi tragicamente assassinado e a Monique não tem nada a ver com toda essa maldade que fizeram com ele. Ela era a parte boa da história, ela era a parte boa em quem ele tinha esperanças. E era uma mulher normal que não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo, como qualquer mulher normal, sadia. E a gente agora vai ficar julgando-a por isso? Então pense nisso. E aí, se você não concordar com alguma coisa que eu falei aqui, vai nesses lugares que eu já te falei, discorde de mim com carinho, com autenticidade, com respeito, que a gente vai conversando. Muito obrigado pela sua atenção.